Fala, meus amigos apaixonados por cinema e por loucuras inexplicáveis das telonas. Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal de cinema favorito. Hoje nós vamos mergulhar fundo, literalmente, em uma das produções mais insanas, caóticas e surpreendentemente divertidas dos últimos anos. Estou falando de Mega Tubarão 2, que chegou chutando a porta em 2023. Se você assistiu ao primeiro filme e pensou que as coisas não podiam ficar mais exageradas, prepare o seu coração, porque a sequência eleva o nível de absurdos a um patamar que desafia qualquer lei da física que você aprendeu na escola. Para quem acompanha o canal há tempos, vocês sabem perfeitamente que eu sou um completo fascinado por blockbusters de monstros gigantes. Existe algo de incrivelmente magnético em desligar o cérebro por 2 horas e assistir ao Jason Statham encarar predadores pré-históricos, sem demonstrar um único pingo de medo. Antes de entrarmos com tudo nos detalhes dessa trama mirabolante, nos bastidores absurdos e nos dados impressionantes de bilheteria, deixa eu te fazer aquele pedido clássico de amigo. Destrói o botão de curtir, compartilha esse vídeo com aquele seu brother que morre de medo de praia, e se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas análises cinematográficas semanais. Ah, e fica aqui o meu aviso de praxe. Este roteiro está absolutamente lotado de spoilers. Se você ainda não assistiu e quer manter a surpresa sobre como o nosso herói careca favorito sobrevive à pressão do fundo do mar, assista ao filme primeiro e depois volta correndo para cá. A história desse segundo longa se passa exatamente 5 anos após os eventos traumáticos do primeiro filme. E a introdução do nosso querido Jonas Taylor, interpretado pelo imparável Jason Statham, é simplesmente maravilhosa e dita perfeitamente o tom de toda a narrativa. Esqueça aquela imagem clássica de um mergulhador de resgate traumatizado que conhecemos no início da franquia. Agora, Jonas se transformou em uma espécie de eco-guerreiro definitivo, um verdadeiro James Bond dos oceanos. A cena de abertura nos joga diretamente no meio do Oceano Atlântico, onde Jonas está infiltrado em um navio cargueiro gigantesco. Ele não está ali para caçar tubarões ainda, mas sim para coletar evidências fotográficas cruciais contra criminosos que despejam lixo tóxico nas águas e destroem o ecossistema marinho. É o tipo de sequência de ação rápida e eletrizante que serve para nos lembrar de que, antes de lutar contra monstros digitais, o Statham é um astro de ação raiz. Quando os capangas descobrem a infiltração, o caos se instala no navio. Jonas distribui alguns socos bem aplicados, esquiva-se de tiros e, sem pensar 2 vezes, salta de uma altura inacreditável direto nas águas profundas. Os bandidos na amurada do navio até sorriem, achando que o mar aberto daria conta de matá-lo, mas eles claramente não conhecem o histórico desse homem. Em questão de segundos, seus aliados Mac e Rigas surgem em um barco de alta velocidade para resgatá-lo de forma espetacular. Essa introdução ágil nos mostra que a equipe agora faz parte do Mana One, o instituto de pesquisa oceânica que expandiu absurdamente suas operações graças a investimentos pesados. Depois de escapar daquele navio tóxico, a narrativa nos leva para uma festa de gala luxuosa no Centro de Pesquisas Submarinas. E é aqui que começamos a entender a nova dinâmica familiar e profissional dos nossos protagonistas. Para a tristeza dos fãs do primeiro filme, descobrimos logo de cara que a Su-Yin, o par romântico do Jonas, faleceu nos anos que se passaram entre as 2 produções. Agora, Jonas assumiu a responsabilidade de criar a jovem Mei Ying, que cresceu e se tornou uma adolescente teimosa e fascinada pelas explorações do padrinho. Juntos com eles, temos o irmão de Su-Yin, um bilionário visionário e cientista brilhante chamado Jiu Ming, interpretado pelo astro chinês Wu Jing. Jiu Ming é uma adição fantástica ao elenco e traz uma energia completamente diferente para a história. O cara simplesmente herdou os negócios da família
e decidiu canalizar bilhões de dólares no desenvolvimento de tecnologias que parecem saídas diretamente de um filme de ficção científica espacial. Durante a recepção na festa, ficamos conhecendo as novas maravilhas tecnológicas do Mana One. Eles desenvolveram exotrajes mecânicos revolucionários, que são basicamente armaduras do Homem de Ferro, projetadas especificamente para resistir à pressão esmagadora das profundezas do oceano, permitindo que seres humanos caminhem livremente no leito do mar. Além disso, eles construíram submarinos de última geração, capazes de descer muito além da barreira da termoclina, aquela camada de transição térmica que mantém as criaturas pré-históricas isoladas do resto do mundo. Mas a verdadeira cereja do bolo, a revelação que faz qualquer pessoa com bom senso colocar as mãos na cabeça e prever o desastre iminente, é que Jiu Ming conseguiu capturar uma fêmea juvenil de mega-tubarão. Ele batizou a criatura de Haiti e a mantém em um tanque de contenção gigantesco no próprio instituto. O plano de Jiu Ming é simplesmente inacreditável. Ele acredita piamente que, através de treinamento intensivo e do uso de frequências sonoras específicas, ele consegue se comunicar e até mesmo controlar os impulsos predadores de um monstro pré-histórico de 20 metros de comprimento. Vemos uma cena em que ele entra na água com um clicker sonoro para interagir com Haiti. A criatura avança em sua direção com as mandíbulas escancaradas, criando uma tensão absurda na sala de observação. No último segundo, ela desvia, demonstrando uma aparente obediência que deixa todos maravilhados, exceto Jonas. Taylor assiste aquilo com um ceticismo brutal estampado no rosto. Ele sabe por experiência própria que predadores daquele tamanho não são animais de estimação e que a natureza sempre encontra uma forma de quebrar as correntes. Para financiar todos esses projetos extravagantes e a construção dessa base colossal, descobrimos que o Instituto conta com o patrocínio de uma executiva rica e elegante, chamada Hillary, que comanda a parceria financeira com promessas de salvar os oceanos do planeta. A calmaria e o glamour da festa não duram muito tempo no cinema de monstros, e logo a equipe começa a se organizar para a próxima grande expedição científica. O plano é realizar um mergulho de rotina com 2 submersíveis avançados para explorar ainda mais os mistérios ocultos abaixo da termoclina. Jonas e Jiu Ming comandam a operação, mas pouco antes do lançamento, os sistemas de segurança disparam um alerta bizarro. O tanque de Haiti está vazio. A mega-tubarão de estimação simplesmente destruiu os portões de contenção e escapou para o oceano aberto. Jiu Ming fica arrasado e tenta justificar o ocorrido, dizendo que é a temporada de acasalamento dos tubarões e que os instintos biológicos dela falaram mais alto. Jonas, sempre a voz da razão prática, apenas aceita o fato de que agora há mais um monstro gigantesco solto por aí, e decide prosseguir com a missão nas profundezas, monitorando os sinais da criatura. O que Jonas e sua tripulação não imaginavam é que as surpresas desagradáveis estavam apenas começando. Assim que os 2 submarinos iniciam a descida vertical em direção à escuridão abissal, Jonas escuta um barulho estranho vindo do compartimento de carga da sua própria nave. Ao abrir a porta, ele dá de cara com Mei Ying. A garota simplesmente contrabandeou a si mesma para dentro do submarino, usando um traje de mergulho menor, movida pelo desejo ardente de provar que já tem idade suficiente para participar das missões de campo. Jonas fica completamente furioso com a irresponsabilidade da garota. Mas a essa altura do campeonato, com a pressão hidrostática externa aumentando a cada segundo, retornar para a superfície é tecnicamente impossível. Enquanto ele dá uma bronca homérica na adolescente, os radares das 2 embarcações começam a piscar freneticamente com leituras anômalas. Um objeto massivo está se aproximando em alta velocidade pela retaguarda. Para o espanto absoluto de todos, não é apenas a Haiti que o seguiu até as profundezas. A presença da fêmea atraiu outros 2 megatubarões machos, criaturas ainda maiores,
mais agressivas e visivelmente marcadas por cicatrizes de batalhas passadas. Os 3 predadores colossais começam a circular as pequenas embarcações humanas em um balé subaquático aterrorizante. Jiuming tenta usar os emissores de frequência para acalmar os animais, mas os sinais são completamente ignorados. Os tubarões iniciam uma perseguição implacável, forçando os pilotos a manobrarem os submersíveis de forma arriscada por entre desfiladeiros rochosos submarinos totalmente escuros, onde a única iluminação vem dos potentes faróis dianteiros das naves. Tentando escapar da fúria dos 3 megatubarões, que decidiram fazer uma reunião de condomínio nas profundezas, os submarinos descem ainda mais fundo na Fossa das Marianas, atingindo áreas que nunca haviam sido mapeadas ou tocadas pela luz do sol. É nesse exato momento que o filme decide mudar completamente de gênero por alguns minutos, transformando-se de um thriller de sobrevivência com tubarões em uma trama de espionagem e conspiração industrial corporativa. Enquanto navegam pelo leito rochoso do oceano profundo, os faróis dos submarinos iluminam uma estrutura artificial gigantesca cravada no fundo do mar. Trata-se de uma estação de mineração clandestina perfeitamente operacional. A tripulação fica em choque absoluto. Afinal, a tecnologia necessária para construir uma base funcional sob aquela pressão absurda deveria ser exclusiva do Mana One, o que significa que há um traidor de alto nível vendendo segredos industriais. A câmera, então, nos transporta para o interior dessa estação mineira secreta, onde conhecemos o verdadeiro vilão operacional da história. Um mercenário brutal e sem escrúpulos, chamado Montes. Descobrimos que essa operação secreta foi montada para extrair ilegalmente terras raras e minerais preciosos do leito oceânico, um negócio ilícito que movimenta bilhões de dólares no mercado negro global. Montes está na sala de controle e monitora as telas de radar quando percebe a aproximação dos 2 submarinos de pesquisa do Mana One. Percebendo que o seu esquema multibilionário está prestes a ser exposto para o mundo, o mercenário entra em contato imediato com seus mandantes na superfície para receber instruções. A ordem recebida é curta, grossa e impiedosa. Eliminar todas as testemunhas imediatamente e sem deixar rastros. Montes aciona um protocolo de segurança extremo e ordena a detonação de cargas explosivas pesadas em uma parede de rocha adjacente, com o objetivo de gerar um desmoronamento maciço que esmague as pequenas naves de Jonas e Jiuming. A explosão é devastadora. A onda de choque sacode as profundezas do oceano, causando um colapso colossal de pedras e sedimentos. Os destroços atingem os 2 submarinos de pesquisa em cheio, danificando criticamente os sistemas de propulsão, destruindo as comunicações com a superfície e deixando a tripulação presa na escuridão total, sem energia e com os níveis de oxigênio caindo de forma alarmante. Com os submersíveis completamente inutilizados pelo desmoronamento criminoso provocado por Montes, Jonas e sua equipe se veem diante de uma escolha desesperada. Permanecer dentro das carcaças de metal, esperando por um resgate que provavelmente nunca chegará a tempo, ou arriscar tudo em uma manobra que desafia a própria sanidade humana. Jiuming propõe que eles utilizem os novos exotrajes mecânicos de alta pressão que estavam guardados no compartimento de carga para caminhar pelo leito oceânico escuro até a entrada da estação de mineração clandestina. É uma caminhada de aproximadamente 3 quilômetros na escuridão total, sob a pressão esmagadora do oceano profundo, cercados por criaturas desconhecidas e com os megatubarões ainda rondando o perímetro. Sem outra alternativa viável para salvar a jovem Mei Ying e o resto dos cientistas, o grupo veste as pesadas armaduras de metal e abre as comportas de pressurização, pisando no chão arenoso da fossa abissal. Essa sequência do filme possui uma atmosfera visual fantástica, remetendo diretamente a clássicos do cinema de ficção científica espacial como Alien. A visibilidade é quase nula,
limitada apenas pelas pequenas lanternas acopladas aos capacetes dos trajes, que revelam partículas flutuantes e silhuetas bizarras na água escura. Mas o perigo real não demora a se manifestar. O desmoronamento causado pelas explosões de montes acabou rompendo fissuras geológicas antigas, liberando no ambiente uma fauna pré-histórica aterrorizante que estava isolada há milhões de anos. O grupo é subitamente atacado por um enxame de criaturas anfíbias predadoras, semelhantes a lagartos pré-históricos, com dentes afiados como navalhas, capazes de nadar em velocidades espantosas e atacar em bandos coordenados. Esses lagartos começam a colidir violentamente contra os trajes dos mergulhadores, tentando quebrar os visores de vidro grosso. Jonas usa toda a sua força física, aumentada pelos servos mecânicos da armadura, para repelir os ataques à base de socos brutais, enquanto o grupo avança em passo acelerado pelo terreno acidentado. Durante o trajeto caótico, alguns membros da equipe, infelizmente, não resistem à investida dos predadores menores e têm seus trajes rompidos pela pressão hidrostática, morrendo instantaneamente. Os sobreviventes conseguem finalmente alcançar a escotilha de emergência da base de mineração secreta, realizando a descompressão no último segundo, antes que o oxigênio dos trajes se esgotasse por completo. Enquanto Jonas e os sobreviventes tentam se reagrupar e encontrar uma forma de subir para a superfície, de dentro da base de mineração clandestina, a narrativa nos transporta de volta para as instalações flutuantes do Mana One, na superfície, onde a situação consegue ficar ainda mais caótica e perigosa. Mac e DJ, que operam a sala de controle principal na base de cima, estão desesperados tentando restabelecer o sinal de comunicação com os submersíveis, após sentirem o abalo sísmico provocado pela explosão submarina. É nesse momento de vulnerabilidade total que a máscara dos vilões cai de forma definitiva. Uma cientista da própria equipe, chamada Jess, se revela como a espiã infiltrada que vinha sabotando os sistemas internos e vendendo as coordenadas de pesquisa para os mineradores ilegais. Jess saca uma arma de fogo e assume o controle da sala de operações principal com o auxílio de um grupo de mercenários fortemente armados que invadiram a base através de helicópteros disfarçados. Para o choque absoluto de Mac e DJ, a bilionária Hillary surge nas telas de comunicação da sala de comando, revelando que ela própria é a mente corporativa por trás de toda a operação de extração ilegal de minerais preciosos. Hillary explica friamente que o Instituto de Pesquisa Marinha era apenas uma fachada perfeita para esconder seus verdadeiros interesses comerciais lucrativos nas profundezas da Fossa das Marianas. Ela ordena que Jess sabote os sistemas de lançamento dos botes e submarinos de resgate do Mana One, garantindo que ninguém na superfície possa descer para ajudar Jonas e Jiu Ming. Jess executa os comandos digitais com precisão, trancando os sistemas hidráulicos da base e deixando os heróis na superfície completamente indefesos. No entanto, o que os vilões corporativos não previram foi a resiliência e a genialidade improvisada de DJ. O personagem, que no primeiro filme servia puramente como o alívio cômico covarde, passou os últimos 5 anos treinando pesado e carregando uma mochila de sobrevivência tática cheia de ferramentas e gadgets. DJ consegue criar uma distração rápida no painel elétrico secundário, permitindo que ele e Mac escapem dos olhos dos guardas armados pelos dutos de ventilação internos, iniciando um jogo de gato e rato nas instalações metálicas da base flutuante. De volta ao fundo do mar, no interior da estação de mineração clandestina, Jonas Taylor consegue localizar a sala de controle auxiliar da base e inicia um confronto físico direto com Montes, o mercenário responsável pelo desmoronamento dos submarinos. Os dois homens se envolvem em uma briga de socos brutal e coreografada, em meio a painéis elétricos que soltam faíscas por todos os lados. Jonas usa toda a sua experiência militar para dominar o adversário, mas Montes consegue acionar um comando de emergência
que sela as comportas automáticas da estação e inicia um processo de inundação forçada nos setores inferiores da base. O mercenário aproveita o caos das águas subindo para escapar em direção a uma cápsula de fuga individual pressurizada de alta velocidade, deixando Jonas, Jiu-Ming e a jovem Mei Ying trancados em uma sala que se enche de água rapidamente. Mas o verdadeiro desastre ecológico acontece do lado de fora das grossas paredes de aço da estação. As detonações contínuas de cargas explosivas pesadas, utilizadas na mineração ilegal, acabaram gerando uma fenda massiva na estrutura térmica da termoclina. A barreira natural de água fria, que mantinha os monstros pré-históricos confinados no fundo do oceano, foi temporariamente destruída pelo calor das explosões e pela agitação dos sedimentos marinhos. A ruptura da termoclina funciona como um convite aberto para a superfície. Não são apenas os 3 megatubarões gigantes que começam a nadar verticalmente em direção às águas quentes e rasas da superfície. A explosão também despertou uma criatura ainda mais colossal e aterrorizante, que habitava as profundezas mais escuras da fossa. Um polvo gigante, com tentáculos do tamanho de prédios de 30 andares, capaz de esmagar estruturas de aço puro, como se fossem feitos de papelão flexível. O Kraken pré-histórico emerge das profundezas abissais com uma fúria cega, destruindo completamente os pilares de sustentação da estação de mineração clandestina, antes de seguir o rastro de calor deixado pelas correntes marinhas ascendentes em direção às praias tropicais, povoadas por milhares de turistas inocentes. Aproveitando que a nossa narrativa deu uma breve pausa dramática enquanto os personagens sobem desesperadamente para a superfície, vamos abrir um parêntese fascinante para conversar sobre como essa insanidade cinematográfica foi gerada nos bastidores de Hollywood. O primeiro filme da franquia foi um sucesso estrondoso de bilheteria global, arrecadando mais de 530 milhões de dólares mundialmente, o que tornou a produção de uma sequência um passo absolutamente obrigatório para os estúdios da Warner Bros. No entanto, para a direção deste segundo longa, eles tomaram uma decisão artística incrivelmente audaciosa e inusitada. Contrataram o diretor britânico Ben Wheatley. Para quem não está familiarizado com o circuito de cinema alternativo, Wheatley é famoso por comandar filmes de terror psicológico independentes, produções viscerais, violentas e artisticamente densas. Ver um diretor autoral de nicho assumir o comando de um blockbuster de estúdio de 200 milhões de dólares, focado em tubarões gigantes digitais, foi um choque completo para a indústria na época do anúncio. Em entrevistas de bastidores, Ben Wheatley revelou que aceitou o desafio justamente pela oportunidade única de brincar com uma escala visual monumental que ele nunca teria acesso no cinema independente britânico. Ele queria injetar no filme uma atmosfera clássica de aventura de monstros, que lembrasse os trabalhos antigos do mestre dos efeitos práticos Ray Harryhausen, misturando essa estética retrô com a tecnologia de computação gráfica de ponta da atualidade. A equipe de efeitos visuais teve um trabalho colossal para renderizar a movimentação física dos 3 megatubarões e do polvo gigante na água de forma realista, estudando detalhadamente a movimentação de tubarões brancos reais em alta velocidade e aplicando esses dados biológicos nas criaturas de proporções colossais. A trilha sonora do filme também merece um destaque especial na nossa análise. Composta pelo talentoso Harry Gregson Williams, a música abandona deliberadamente o minimalismo tenso e focado em 2 notas repetidas que o mestre John Williams imortalizou no clássico Tubarão de Steven Spielberg. Em vez disso, Gregson Williams opta por uma abordagem sinfônica grandiosa, operística e assumidamente exagerada, repleta de metais pesados e percussão eletrônica acelerada, que ditam perfeitamente o ritmo cardíaco frenético das sequências de ação nas quais o Jason Statham executa suas manobras impossíveis. De volta à trama principal do longa, a ação se desloca em velocidade máxima
para um resort paradisíaco luxuoso, localizado nas proximidades do Mar da China Meridional, apropriadamente batizado de Ilha da Diversão. O local está absolutamente lotado de turistas internacionais, aproveitando as férias de verão em praias de areia branca, andando de pedalinhos coloridos, praticando windsurf e relaxando em pieres de madeira flutuantes. É o cenário perfeito para a tradicional sequência de carnificina generalizada que todo fã de cinema de monstro aguarda ansiosamente na poltrona do cinema. Jonas, Jiu-Ming, Mac e DJ conseguem finalmente chegar à ilha, utilizando lanchas de alta velocidade roubadas dos capangas, após retomarem o controle parcial das comunicações da base do Manawan. Mas eles chegam tarde demais para emitir um aviso prévio de evacuação militar para as autoridades locais. O horror se instala na praia paradisíaca, em uma fração de segundos de forma espetacular. Os 3 megatubarões gigantes invadem as águas rasas do resort, com as barbatanas dorsais cortando a superfície do mar cristalino, iniciando uma caçada humana impiedosa contra os banhistas desavisados. Pessoas são engolidas inteiras, enquanto tentam nadar desesperadamente em direção à costa rochosa, e pedalinhos inteiros são arremessados para o alto pela força dos impactos das mandíbulas dos predadores. Para piorar ainda mais o cenário de pesadelo apocalíptico, os pequenos lagartos anfíbios pré-históricos que escaparam da fossa abissal começam a rastejar para fora da água, invadindo as areias da praia e os restaurantes do resort, atacando os turistas em terra firme com mordidas venenosas e saltos acrobáticos letais. Até a terrível vilã corporativa Hillary, que havia pousado seu helicóptero particular em um heliponto próximo para coordenar a eliminação final de Jonas, acaba sofrendo o karma definitivo da história. Enquanto ela tenta embarcar na aeronave para escapar do caos na ilha, um bando de lagartos pré-históricos invade a cabine de comando e derruba o helicóptero nas árvores, onde Hillary é cercada e devorada pelas pequenas criaturas famintas. Enquanto isso, o polvo gigante surge na parte de trás da ilha, usando seus tentáculos massivos para estraçalhar um navio de cruzeiro de luxo inteiro que estava ancorado perto do porto, afundando a embarcação com centenas de pessoas a bordo em questão de poucos minutos. Chegamos finalmente ao clímax épico, ao momento mais glorioso, absurdo e catártico de todo o filme, onde todas as leis da lógica e da gravidade terrestre são arremessadas pela janela de forma definitiva. Compreendendo que as armas de fogo convencionais dos guardas são completamente inúteis contra a pele grossa e blindada dos megatubarões, Jonas Taylor decide resolver o problema do jeito tradicional que apenas o Jason Statham consegue conceber. O cara simplesmente monta em um jet ski potente de corrida, agarra 3 arpões rudimentares de metal, nos quais ele amarrou manualmente cargas explosivas plásticas pesadas, e acelera direto em direção ao mar aberto, enfrentando os 3 predadores colossais, cara a cara nas ondas agitadas pelo caos. A sequência que se segue é uma obra-prima absoluta do cinema de ação exagerado de Hollywood. Jonas manobra o jet ski com uma precisão cirúrgica por entre as mandíbulas abertas dos tubarões gigantes, que saltam para fora da água, tentando devorá-lo no ar. Ele consegue cravar o primeiro arpão explosivo na cabeça de um dos machos alfa, detonando a carga remota e explodindo o monstro em 1000 pedaços de carne digital, em meio a uma coluna de água vermelha. Enquanto isso, na praia, Jiu-Ming usa seus conhecimentos biológicos para tentar salvar a jovem Mei Ying, que ficou encurralada em uma passarela de madeira, cercada pelo polvo gigante. Jiu-Ming atrai a atenção do Kraken pré-histórico usando sinalizadores luminosos e injeta um composto químico altamente inflamável nos tentáculos do monstro. Para a surpresa de todos, a mega-tubarão Haiti surge no meio da batalha costeira e inicia uma luta territorial violenta contra o polvo gigante,
mordendo seus tentáculos e arrastando a criatura de volta para as águas profundas, em um duelo de titãs marinhos, digno de um clássico filme do Godzilla. Jonas aproveita a distração do combate dos monstros para focar suas atenções no último e maior mega-tubarão restante na área. Em um movimento que arrancou aplausos entusiasmados nas salas de cinema do mundo todo, Jonas salta do jet ski em movimento na crista de uma onda gigante, segura com as duas mãos uma pá de hélice afiada de metal que havia se desprendido de um helicóptero acidentado no pier, e, utilizando apenas a força gravitacional da sua queda livre, crava a lâmina gigante direto através do cérebro do predador pré-histórico, partindo a cabeça do monstro ao meio. Com os predadores finalmente eliminados ou afugentados de volta para as profundezas abissais, a calmaria retorna lentamente à Ilha da Diversão. O balanço final das bilheterias mundiais de Mega Tubarão 2 provou que o público global adora essa fórmula insana de entretenimento puro. O longa arrecadou impressionantes 395 milhões de dólares mundialmente, garantindo o status de blockbuster rentável, mesmo diante de críticas duras da imprensa especializada, que claramente não entendeu a proposta de diversão descompromissada da obra. Jonas, Jiu-Ming, Mei-Ying, Mac e DJ se reúnem nas areias da praia ensanguentada, cansados, machucados, mas aliviados por terem sobrevivido a mais um apocalipse marinho. Eles observam a barbatana dorsal de Haiti sumir lentamente no horizonte azul do oceano. A criatura escolheu poupar Jiu-Ming no final, devido ao laço de treinamento, retornando para o seu reino de escuridão profunda, abaixo da termoclina quebrada. E com essa imagem épica de pôr do sol tropical, nós encerramos a nossa análise detalhada e apaixonada de hoje. Deixe aqui nos comentários embaixo a sua opinião sincera sobre esse filme. Você acha que essa sequência superou o primeiro longa em termos de loucura visual, ou achou que eles pesaram demais a mão nos absurdos digitais? Um abraço bem forte no coração de cada um de vocês. Continuem assistindo a muito cinema de monstros e até o nosso próximo vídeo. Olha, se tem uma coisa que a gente precisa colocar na mesa antes de continuar essa nossa jornada pelas águas ultra profundas de Mega Tubarão 2, é o quanto o roteiro desse filme chuta o balde com gosto, quando o assunto é biologia marinha, oceanografia e qualquer lei elementar da física que você tenha aprendido na escola. Eu sei. Ninguém compra um ingresso de cinema para ver o Jason Statham lutar contra monstros de 30 metros, esperando um documentário da National Geographic. Mas, cara, a forma como o filme constrói a sua própria lógica interna é tão fascinante, bizarra e deliciosamente absurda que merece uma análise detalhada. Vamos falar sério aqui por um segundo. A tal da termoclina, que no universo do filme funciona como uma espécie de teto de vidro indestrutível que mantém os monstros do passado presos lá embaixo, é tratada quase como uma barreira mágica de videogame. Na vida real, a termoclina existe de verdade. Ela é apenas uma camada de transição térmica na água, onde a temperatura cai de forma drástica. Mas ela não impede porcaria nenhuma de subir ou descer, se o animal tiver capacidade biológica para aguentar a variação de temperatura. No filme, os cientistas do Mana One tratam essa camada como se fosse uma fronteira intransponível, uma parede invisível que separa o nosso mundo moderno de um verdadeiro ecossistema de pesadelo jurássico que permaneceu intocado por milhões de anos. O Jiu-Ming, com toda aquela empáfia de bilionário que leu 3 artigos de ficção científica e achou que podia dominar o mundo, assume o controle do legado da família, acreditando piamente que a tecnologia humana é capaz de domesticar o maior predador que já nadou nos oceanos da Terra. A forma como ele lida com a Haiti, a fêmea de mega-tubarão que eles mantêm em cativeiro, é um atestado vivo de que a genialidade e a burrice andam de mãos dadas no cinema de Hollywood. Ele desenvolve um clicker sonoro de alta frequência, que emite ondas acústicas, projetadas para interagir diretamente com o sistema nervoso central do animal. Na cabeça dele,
Aquilo ali é o equivalente marinho a adestrar um cão pastor alemã. A cena em que ele entra no tanque com a criatura e faz o bicho desviar no último segundo, usando o aparelhinho, é o ápice da tensão barata. Mas serve perfeitamente para nos mostrar o tamanho da arrogância humana diante das forças brutas da natureza. O Jonas Taylor assiste àquela demonstração de circo com uma cara de quem está vendo um homem acender um fósforo dentro de um armazém cheio de pólvora. E ele está absolutamente coberto de razão, porque a natureza não aceita coleira, muito menos de um ricaço com complexo de Deus. Agora, se a ciência do filme é completamente freestyle, o carisma do elenco principal é o que realmente sustenta essa estrutura toda em pé, sem deixar o filme desmoronar em um tédio completo. O Jason Statham já atingiu aquele nível de estrelato em Hollywood, onde ele não precisa mais interpretar personagens diferentes. Ele simplesmente interpreta a si mesmo em situações variadas. Aqui, o Jonas Taylor é uma evolução natural daquele cara durão, meio ranzinza, e que resolve tudo na base da força física que conhecemos no primeiro filme. Mas agora, ele tem uma camada extra de responsabilidade, que traz uma dinâmica familiar bem legal para a trama. Com a morte da Su-Yin, ele se tornou o protetor oficial da Mei-Ying, que não é mais aquela garotinha fofa e indefesa do primeiro longa. Agora, ela é uma adolescente impulsiva, cheia de atitude, e que puxou a teimosia do pai e do tio. A relação entre o Jonas e a Mei-Ying é um dos pontos altos do filme em termos de dinâmica de personagens, porque você vê que ele se importa genuinamente com a segurança da menina, agindo como um pai superprotetor clássico, enquanto ela faz de tudo para entrar no meio do perigo e provar o seu valor na equipe de pesquisa. E por falar na equipe, o retorno do Mac, interpretado pelo sempre carismático Cliff Curtis, traz aquela sensação gostosa de continuidade e cumplicidade que a franquia precisava. O Mac é o cara que conhece o Jonas há anos. Ele é a voz do bom senso corporativo, que tenta mediar as loucuras do Jiu-Ming com a brutalidade prática do Taylor. Mas a grande surpresa em termos de evolução de personagem neste segundo filme é, sem sombra de dúvidas, o DJ, vivido pelo ator Paige Kennedy. No primeiro longa, o DJ era o cara que estava ali puramente para gritar de medo, fazer piadas sobre como ele odiava a água e servir como o elívio cômico covarde que todo filme de monstro dos anos 90 costumava ter. Mas aqui, meus amigos, o DJ passou por um arco de desenvolvimento que parece uma paródia maravilhosa de filmes de sobrevivência tática. Descobrimos que ele levou os traumas do primeiro ataque de tubarão tão a sério que decidiu se preparar para o pior cenário possível. Ele fez cursos de combate, treinou artes marciais, aprendeu a manusear armas, e agora carrega uma mochila de sobrevivência que tem literalmente de tudo, desde ferramentas de engenharia elétrica até dispositivos de rastreamento militar. Quando a base é invadida e o bicho pega de verdade na superfície, o DJ deixa de ser a piada do grupo para se transformar em um elemento crucial de resistência, mostrando que até o mais assustado dos nerds pode virar um herói de ação quando a sobrevivência da sua equipe está em jogo. A virada de chave, que joga a história de Mega Tubarão 2 em uma espiral de pura loucura, acontece quando a equipe decide iniciar a grande missão de exploração submarina que vinha sendo planejada há meses. Eles não estão indo apenas dar uma voltinha no fundo do mar para tirar fotos de peixes coloridos. A missão envolve o uso de 2 naves de última geração, projetadas para suportar a pressão hidrostática absurda que existe abaixo da barreira da termoclina. Estamos falando de profundidades onde a luz do Sol nunca chegou desde a criação do planeta, e onde qualquer falha estrutural mínima no casco de aço significaria a morte instantânea de todos a bordo por implosão em menos de 1 milissegundo. O visual do interior desses submersíveis é sensacional, misturando telas holográficas modernas com botões analógicos robustos, que dão um ar de autenticidade industrial para a tecnologia do Mana One. O Jiu-Ming está radiante.
achando que está prestes a abrir as portas para uma nova era de descobertas científicas que vão revolucionar a compreensão humana sobre a história da Terra. O problema é que o perigo não avisa quando vai atacar, e as complicações começam antes mesmo de eles cruzarem a linha proibida da termoclina. O alarme do Instituto dispara, informando que a Haiti abriu as comportas externas do seu tanque de isolamento e fugiu para o oceano aberto. Jiuming tenta acalmar os ânimos, dizendo que o comportamento é natural, que o relógio biológico da criatura indicava o início da temporada de acasalamento, e que ela provavelmente estava apenas procurando outros de sua espécie. Jonas, que não compra essa conversa fiada romântica de jeito nenhum, já se prepara para o pior, sabendo que um predador com fome e com os hormônios alterados solto no mar aberto é a receita perfeita para o desastre absoluto. Para piorar a situação de forma dramática, Jonas descobre que a Mei Ying deu um jeito de se infiltrar clandestinamente no compartimento de carga do submarino principal, usando um traje de mergulho que ela mesma adaptou. Quando o submersível atinge a marca crítica de descida profunda, não há mais como voltar para trás para deixá-la na base. Jonas é obrigado a seguir em frente com a adolescente a bordo, sabendo que agora a sua margem de erro na missão precisa ser rigorosamente igual a zero, para garantir que a garota saia viva daquele buraco escuro e gelado no fundo do mundo. Assim que as duas embarcações finalmente cruzam a camada cinzenta e turva da termoclina, o filme mergulha em uma atmosfera de puro suspense e terror claustrofóbico, que funciona muito bem na tela. A visibilidade lá embaixo é absolutamente zero, dependendo inteiramente dos potentes holofotes de LED instalados na proa dos submarinos, que cortam a escuridão, revelando um cenário desértico, misterioso e intimidador de desfiladeiros rochosos submarinos. Os radares das naves começam a emitir bips intermitentes, indicando que a Haiti está seguindo o rastro térmico dos motores das embarcações de pesquisa. Mas o choque real acontece quando os cientistas percebem que o eco no radar não é unitário. A Haiti não está sozinha no escuro. A presença da fêmea juvenil, em território abissal, acabou atraindo a atenção de outros 2 megatubarões machos adultos, criaturas absurdamente massivas, cobertas de cicatrizes e com um comportamento infinitamente mais agressivo do que qualquer coisa que a equipe já tivesse enfrentado antes. Os 3 monstros pré-históricos iniciam um cerco coordenado e aterrorizante contra as 2 pequenas naves humanas. Eles começam a desferir pancadas violentas contra as janelas de quartzo reforçado dos submarinos, fazendo as estruturas de metal rangerem sob o impacto de toneladas de força bruta pura. O pânico se espalha entre os cientistas a bordo, enquanto Jonas assume o controle manual dos manetes de navegação para tentar realizar manobras evasivas arriscadas por entre as fendas estreitas das rochas do leito marinho. A iluminação falha. As luzes de emergência vermelhas começam a piscar nas cabines, e a sensação de isolamento é absoluta. É uma sequência frenética, dirigida com um ritmo acelerado pelo Ben Whitley, que usa o som do metal sendo amassado e os gritos de desespero dos tripulantes para criar uma experiência de pura agonia. Jiuming tenta desesperadamente acionar os emissores de frequência sonora do seu clicker de braço para afastar os animais, mas as ondas sonoras se dissipam na imensidão da água fria, sem surtir efeito nenhum contra a fúria territorial dos machos alfa, que disputam a atenção da fêmea fujona. Se você achou que a presença de 3 tubarões gigantescos tentando mastigar os submarinos de pesquisa já era problema suficiente para uma tarde de domingo, o filme decide jogar mais um elemento de caos na trama, com a revelação da estação de mineração clandestina instalada no chão da Fossa das Marianas. Quando os faróis do submarino do Jonas iluminam aquela estrutura metálica monumental cravada nas rochas do fundo do mar, o longa muda de tom de forma abrupta. Não estamos mais lidando apenas com um desastre natural envolvendo criaturas pré-históricas. Agora,
estamos diante de um crime internacional de proporções industriais. A base clandestina é uma instalação de mineração de alta tecnologia, perfeitamente funcional, projetada para extrair minerais raros e pedras preciosas do leito oceânico profundo. Uma operação ilegal que movimenta quantias absurdas de dinheiro no mercado negro internacional. No interior dessa base secreta, o vilão Montes monitora as telas de rastreamento térmico e percebe que as naves do Mana One descobriram a sua operação secreta. Sabendo que a exposição daquela base significaria o fim do seu império criminoso e a prisão perpétua de todos os envolvidos, Montes entra em contato direto com os seus chefes corporativos na superfície para definir o que fazer com os invasores. A resposta que ele recebe é impiedosa: eliminar todas as testemunhas e destruir as evidências imediatamente. Montes não hesita e ordena o acionamento de cargas de demolição pesadas instaladas nas paredes rochosas adjacentes à base, planejando soterrar os submarinos do Jonas sob toneladas de detritos e pedras. A detonação é massiva, criando uma onda de choque subaquática avassaladora que arremessa os submersíveis contra as rochas, destruindo os sistemas de propulsão, estourando as baterias elétricas principais e deixando a equipe do Jonas completamente sem comunicação com o mundo exterior, presos na escuridão eterna do fundo do mar, com o oxigênio diminuindo a cada segundo que passa. O som do metal retorcendo sob a pressão esmagadora do fundo do mar é algo que fica gravado na mente de qualquer pessoa. E ali, dentro da carcaça danificada do submersível, Jonas Taylor sabe que cada segundo desperdiçado em pânico aproxima o grupo da morte por asfixia ou implosão. Com a energia principal completamente cortada e as luzes de emergência vermelhas banhando os rostos aterrorizados dos cientistas em um tom sinistro de desespero, a realidade da situação se impõe de forma brutal. A poeira e os sedimentos levantados pela explosão criminosa de Montes criam uma cortina de fumaça subaquática que zera completamente a visibilidade externa, transformando as janelas de quartzo reforçado em espelhos que refletem apenas o medo interno da tripulação. O oxigênio está caindo rapidamente e o sistema de filtragem de gás carbônico começa a falhar, tornando o ar pesado, quente e sufocante. É nesse cenário de pesadelo claustrofóbico que a liderança fria e calculista do Jonas se destaca como a única âncora de salvação para aquelas pessoas. Enquanto alguns pesquisadores começam a hiperventilar, ele mantém a voz firme, avaliando friamente as poucas cartas que ainda tem na manga. A proposta do Jiu-Min de usar as armaduras mecânicas exotrajes para caminhar pelo leito oceânico parece, à primeira vista, uma loucura suicida saída de um livro de ficção científica barata. Caminhar no chão da Fossa das Marianas, a mais de 7.000 metros de profundidade, significa colocar o corpo humano sob uma pressão de mais de 1.000 atmosferas, o equivalente a ter vários elefantes empilhados sobre cada centímetro quadrado da sua estrutura corporal. Uma microfissura nas vedações de titânio do traje, e o mergulhador seria instantaneamente transformado em geleia orgânica, antes mesmo de conseguir gritar por socorro. Mas Jonas olha para a jovem Mei Ying e entende que o risco absurdo da caminhada é a única alternativa real diante da certeza da morte por asfixia dentro da carcaça do submarino. O processo de vestimenta dos exotrajes é tenso, demorado e claustrofóbico. Cada fivela travada, cada cabo de suporte vital conectado é revisado com as mãos trêmulas pelos cientistas. Quando a escotilha inferior de pressurização finalmente se abre, liberando a entrada da água escura e gelada do abismo, o grupo pisa no chão arenoso da fossa, com a nítida sensação de estarem pisando na superfície de um planeta alienígena hostil e completamente desprovido de misericórdia. A caminhada pelo leito rochoso do oceano profundo é uma das sequências mais bem construídas visualmente em toda a produção.
utilizando o minimalismo das lanternas dos capacetes para gerar um clima constante de paranoia e terror psicológico absoluto. O silêncio lá embaixo é quebrado apenas pelo som pesado e metalizado da respiração dos personagens ecoando dentro dos capacetes e pelo ranger mecânico das articulações hidráulicas dos trajes que lutam contra a viscosidade e a pressão da água abissal. A sensação de vulnerabilidade é total. A luz fraca dos LEDs corta a escuridão por apenas alguns metros, antes de ser engolida pelo negrume infinito do oceano. E é justamente no limite dessa visibilidade precária que as primeiras silhuetas bizarras começam a se mover de forma perturbadora entre as formações rochosas pontiagudas do leito marinho. As explosões de demolição provocadas pela ganância dos mineradores clandestinos fizeram muito mais do que apenas soterrar os submarinos de pesquisa do Manawan. Elas rasgaram estruturas geológicas milenares que funcionavam como prisões naturais para uma fauna pré-histórica bizarra e feroz, que a ciência moderna nunca teve a chance de catalogar. Sem qualquer aviso prévio, o grupo de caminhantes é cercado por um bando de criaturas anfíbias vorazes, que se assemelham a lagartos marinhos jurássicos, dotados de corpos hidrodinâmicos musculosos, olhos adaptados para a escuridão total e mandíbulas repletas de dentes finos e afiados como agulhas cirúrgicas. Esses lagartos pré-históricos não têm medo do tamanho das armaduras humanas e começam a atacar em ondas coordenadas de pura agressividade selvagem, colidindo violentamente contra as placas de titânio e arranhando freneticamente os visores transparentes dos trajes. Jonas assume a vanguarda do combate subaquático de forma impressionante, usando a força amplificada dos servos hidráulicos da sua armadura para desferir socos pesados e brutais que esmagam os crânios dos predadores menores na água, enquanto tenta manter o grupo unido em uma formação defensiva compacta para evitar que os cientistas mais assustados fiquem isolados no escuro e sejam estraçalhados pela matilha faminta. Apesar de todos os esforços heróicos do Jonas para coordenar a defesa e manter o ritmo da marcha em direção à estação de mineração clandestina, o abismo cobra o seu preço de sangue de forma impiedosa e trágica. Durante uma das investidas mais caóticas e violentas do bando de lagartos pré-históricos, a confusão se instala entre os pesquisadores, e a visibilidade cai ainda mais devido à areia do fundo do mar que é levantada pelo confronto corporal. Um dos cientistas do instituto, tomado pelo desespero cego e pela falta de oxigênio que começa a afetar o seu discernimento mental, quebra a formação defensiva e tenta correr sozinho em direção à silhueta metálica da base vilanesca que surge ao longe entre as rochas. O erro de julgamento é fatal e imediato. Isolado da luz protetora das lanternas do grupo principal, o pesquisador é cercado em questão de segundos por várias criaturas que saltam das fendas escuras do chão oceânico. Um dos lagartos maiores consegue prender as suas garras afiadas nas mangueiras externas de suprimento de gás do traje do cientista, rasgando os cabos condutores com uma mordida potente. O resultado é instantâneo e horripilante para quem assiste através das câmeras internas do sistema de comunicação. A perda repentina de pressão interna faz com que a atmosfera esmagadora da fossa invada o exotraje, colapsando a armadura e matando o homem de forma brutal em menos de um piscar de olhos. O choque e os gritos de horror ecoam nos fones de ouvido dos sobreviventes, mas Jonas, demonstrando uma frieza psicológica quase desumana, necessária para a sobrevivência do restante do grupo, agarra o braço de Jiu Ming e força a equipe a continuar correndo em direção à comporta de entrada da estação de mineração secreta, impedindo que o pânico generalizado paralise os outros cientistas no meio do território de caça dos monstros. Com os pulmões ardendo pela fumaça tóxica que começa a se acumular dentro das armaduras, e com os níveis de energia dos exotrajes piscando em níveis críticos de alerta, Jonas, Jiu Ming, Mei Ying e os poucos cientistas sobreviventes
alcançam finalmente a gigantesca escotilha de pressurização externa da base clandestina controlada por Montes. Jonas localiza o painel de controle manual de emergência instalado na lateral da estrutura de aço e, usando as ferramentas táticas do seu traje, consegue burlar os sistemas de travamento eletrônico da base, forçando a abertura das pesadas portas hidráulicas que se abrem com um rangido metálico, ecoando na água escura. O grupo entra no compartimento de transição de forma caótica, caindo no chão de metal enquanto as comportas externas se fecham pesadamente atrás deles, isolando-os finalmente da ameaça dos lagartos famintos e dos megatubarões que ainda circulam a área externa. O processo de drenagem da água salgada e pressurização interna do ar, dentro da câmara de transição, é uma sequência angustiante, repleta de ruídos de bombas hidráulicas trabalhando no limite da sua capacidade industrial. Assim que o painel indica que a atmosfera interna está respirável, os personagens removem os capacetes pesados dos exotrajes de forma desesperada, tossindo e inspirando golfadas profundas de ar puro, misturado com o cheiro forte de óleo lubrificante e ozônio queimado que caracteriza as instalações industriais da base. Ao olharem ao redor, Jonas e Jiu-Ming percebem a magnitude real da operação criminosa na qual se enfiaram. A base é uma verdadeira fortaleza de aço, concreto armado e alta tecnologia cravada no leito do oceano, repleta de esteiras transportadoras automáticas, brocas perfuratrizes do tamanho de prédios e contêineres blindados, prontos para armazenar os minerais raros de bilhões de dólares extraídos ilegalmente da fossa abissal. Eles estão oficialmente dentro do território inimigo, sem armas convencionais, sem apoio externo da superfície e cercados por mercenários impiedosos que farão de tudo para garantir que nenhum daqueles cientistas saia dali vivo para contar a verdade ao mundo. Caminhar pelos corredores de metal escuro daquela estação de mineração clandestina passa uma sensação de puro terror industrial, que o diretor Ben Wheatley soube explorar de forma magnífica na tela. O ambiente é um labirinto claustrofóbico de canos de alta pressão, painéis elétricos que zunem constantemente e poças de água salgada misturada com óleo lubrificante que cobrem o chão de grade de ferro. Jonas Taylor lidera o grupo de sobreviventes com passos cautelosos, sabendo perfeitamente que cada esquina daquela base pode esconder uma patrulha de mercenários armados até os dentes. A atmosfera é pesada, e o silêncio é quebrado apenas pelos ruídos distantes das brocas industriais gigantescas que continuam perfurando o leito rochoso da Fossa das Marianas, nos setores inferiores da base, completamente alheias ao drama humano que se desenrola nos andares superiores. A tensão atinge o ponto de ebulição quando a equipe tenta acessar o setor residencial da estação para encontrar roupas secas e suprimentos médicos de emergência para os cientistas feridos. Ao abrirem uma porta de vedação hidráulica, eles dão de cara com uma equipe de segurança de Montes que realizava uma ronda de rotina pelos corredores. Sem tempo para explicações ou negociações, e sem carregar nenhuma arma de fogo convencional no momento, Jonas é obrigado a confiar puramente no seu instinto de sobrevivência e nas suas técnicas de combate corpo a corpo militar. O confronto que se segue é rápido, brutal e extremamente realista. Jonas avança como um trator humano, desarmando o primeiro mercenário com um golpe seco no pulso e usando o próprio corpo do adversário como escudo contra os disparos dos outros guardas. Jiu-Ming demonstra que também sabe se defender muito bem, utilizando ferramentas de manutenção pesadas que encontrou em uma bancada próxima para nocautear os capangas em uma coreografia de ação ágil e eletrizante, que mantém o espectador grudado na cadeira. Após limparem o corredor e imobilizarem os guardas mercenários, Jonas consegue usar os cartões de acesso eletrônico dos vilões para abrir a sala de comunicações e controle central da base clandestina. Ao entrarem no recinto repleto de telas de monitoramento digital de última geração, a tripulação do Mana One
finalmente descobre a extensão total da conspiração corporativa que destruiu as suas vidas lá embaixo. As telas principais exibem gráficos financeiros complexos, mapas de satélite detalhados com rotas de contrabando internacional de minerais preciosos e, para o horror absoluto de todos, o logotipo corporativo da própria Hillary, estampado em todos os documentos oficiais da operação ilegal de mineração. A confirmação da traição vem através de uma chamada de vídeo criptografada, que é acionada automaticamente no console principal da sala. A imagem da bilionária Hillary surge nas telas gigantes, preenchendo o ambiente com uma aura de frieza e ganância corporativa desumana. Ela assiste aos rostos sujos de fuligem e sangue de Jonas e Jiu-Ming, com um sorriso cínico e desdenhoso estampado no rosto. Hillary explica sem nenhum pingo de remorso que a preservação ecológica dos oceanos e as pesquisas científicas do Mana One eram apenas uma fachada conveniente e barata para desviar a atenção das autoridades governamentais internacionais, enquanto ela investia bilhões de dólares na construção daquela estrutura de extração ilícita nas profundezas da Fossa das Marianas. Ela revela ainda que a cientista Jess era sua espiã pessoal, infiltrada na base da superfície há anos, responsável por sabotar os submarinos e garantir que qualquer segredo descoberto pela equipe de pesquisa fosse enterrado de forma definitiva no fundo do oceano profundo. Sabendo que a base do Mana One na superfície está completamente sob o controle dos mercenários da Hillary e que a estação de mineração está prestes a ser destruída pelas explosões contínuas, Jiu-Ming vasculha os sistemas digitais da sala de controle e descobre a existência de um compartimento de evacuação de emergência, localizado no setor norte da base. Esse compartimento abriga 3 cápsulas de fuga individuais pressurizadas de alta velocidade, que foram projetadas especificamente para ejetar os funcionários de alto escalão da empresa mineradora direto para a superfície, em caso de colapso estrutural ou vazamento de gás tóxico nas profundezas da fossa. No entanto, o plano de fuga idealizado por Jiu-Ming encontra um obstáculo técnico aterrorizante que ameaça destruir as esperanças de salvação do grupo. As telas do console central indicam que Montes, o mercenário brutal que causou o soterramento inicial dos submarinos, já acessou o setor das cápsulas de fuga e trancou os sistemas de liberação hidráulica de dentro da sua própria cápsula individual, planejando fugir sozinho e deixar Jonas e os outros cientistas sobreviventes para trás, para morrerem afogados na base inundada. Para piorar a situação de forma dramática, os sensores de pressão externa disparam um alerta luminoso vermelho piscante, que banha a sala de controle em um tom sinistro de urgência. As brocas de mineração clandestinas perfuraram uma veia geológica instável no leito do oceano, gerando uma série de abalos sísmicos em cadeia, que estão rachando os pilares de sustentação de aço da estação e permitindo a entrada massiva de água do mar nos corredores inferiores da fortaleza submarina. Com o tempo correndo contra a sobrevivência do grupo e a água gelada do oceano profundo começando a subir rapidamente pelos tornozelos dos personagens na sala de comando, Jonas toma a decisão de deixar Jiu-Ming cuidando da segurança da jovem Mei Ying, enquanto ele avança sozinho pelos corredores inundados em direção ao setor das cápsulas de fuga, para confrontar Montes e liberar os sistemas hidráulicos de ejeção manualmente. A caminhada de Jonas transforma-se rapidamente em um jogo de gato e rato tenso, claustrofóbico e angustiante, por entre os setores da base que já estão completamente submersos pela metade, forçando o protagonista a nadar em águas escuras e turvas, repletas de destroços metálicos afiados e fios elétricos desencapados que soltam faíscas mortais na água. A atmosfera visual dessa sequência é fantástica e angustiante. A câmera acompanha Jonas submergindo totalmente para cruzar portas de segurança que estão travando automaticamente devido aos protocolos de inundação da estação. A sensação de isolamento do herói é absoluta,
e o espectador consegue sentir a pressão da água e a falta de ar junto com o personagem a cada abraçada que ele dá no escuro. Enquanto isso, na sala de controle, Jiu-Ming e Mei-Ying lutam para manter os sistemas elétricos do console principal funcionando, usando ferramentas improvisadas para desviar a energia das baterias de emergência para a escotilha de comunicação de Jonas, tentando guiar o herói careca através do labirinto metálico da base, antes que a pressão da fossa abissal imploda as paredes estruturais do complexo de mineração subterrâneo de forma definitiva. O som da água invadindo uma estrutura metálica fechada no fundo do oceano é um dos barulhos mais desesperadores que o ouvido humano pode presenciar. Não é um fluxo suave, é um rugido violento, pressurizado, que rasga as frestas das portas de ferro com a força de um canhão hidráulico industrial. Jonas Taylor avança por esse cenário de pesadelo apocalíptico, com a água batendo na altura do seu peito, lutando contra a correnteza gelada que traz detritos, papéis de escritórios corporativos e óleo lubrificante flutuante. A iluminação principal da base clandestina de mineração já era, restando apenas os feixes giratórios das luzes de emergência estroboscópicas que pintam as paredes de metal de um vermelho sangrento e pulsante. Jonas precisa prender a respiração e submergir totalmente várias vezes para passar por tubulações rompidas e portões de segurança que começaram a descer automaticamente devido ao protocolo de colapso estrutural da estação. Cada abraçada naquelas águas escuras é um teste de resistência física e mental absurdo, onde um único erro de cálculo ou uma cãibra significaria o fim da linha em um túmulo de ferro esquecido pelo mundo. Do outro lado do complexo industrial alagado, o mercenário Montes se encontra trancado na cabine blindada que abriga os controles das cápsulas de fuga de alta pressão. Ele observa pelas telas de circuito interno de TV a aproximação implacável do Jonas, e seu rosto se contorce em uma mistura de ódio e pânico cego. Montes sabe perfeitamente quem é Jonas Taylor. Os dois possuem um histórico antigo de rivalidade militar e prisões que o filme pincela de forma sutil, mas eficiente, dando um peso dramático extra para aquele confronto. Montes digita códigos freneticamente no painel digital para travar a escotilha de ferro que dá acesso à sua posição, determinado a ejetar a sua própria cápsula individual e deixar o resto da equipe do Mana One para trás, para virar comida de peixe pré-histórico. Mas Jonas surge debaixo da água como um predador determinado, usando uma barra de ferro maciça que arrancou de um suporte de parede para golpear violentamente o vidro reforçado da cabine de comando de Montes, iniciando um duelo tenso, onde o tempo para respirar é o recurso mais escasso de todos. Enquanto o confronto físico entre Jonas e Montes atinge o seu ápice de brutalidade na zona das cápsulas de evacuação, as explosões contínuas causadas pela mineração ilegal de terras raras continuam ecoando pelas paredes de rocha da Fossa das Marianas, gerando consequências ecológicas devastadoras que nenhum daqueles criminosos corporativos foi capaz de prever. A barreira térmica da termoclina, que por milhões de anos funcionou como uma tampa invisível, mantendo os monstros do passado isolados da superfície da Terra, está completamente fragmentada e em colapso, devido à liberação maciça de gases superaquecidos vindos do manto magmático inferior. O calor e as ondas de choque acústicas funcionam como um despertador pré-histórico de proporções colossais, e a criatura mais aterrorizante daquele ecossistema esquecido decide finalmente se mover em direção à luz. Estamos falando de um polvo gigante, de proporções verdadeiramente Lovecraftianas. Esse monstro abissal possui tentáculos que se estendem por centenas de metros, cobertos por ventosas blindadas, capazes de gerar uma pressão de sucção que estraçalha placas de aço naval, como se fossem folhas de papel crepom. A criatura emerge da escuridão eterna da fossa, movida por uma fúria cega e territorial, e o seu primeiro alvo
É justamente a estação de mineração clandestina que ousou perturbar o seu sono milenar. Os tentáculos massivos do Kraken pré-histórico começam a se envolver ao redor das torres de perfuração e dos módulos habitacionais da base, apertando a estrutura com uma força destruidora implacável. Os parafusos gigantescos que prendem a estação ao leito rochoso começam a estourar um a um, com estalos metálicos que parecem tiros de canhão, fazendo com que todo o complexo industrial incline de forma violenta, jogando Jonas e Montes contra as paredes metálicas da sala de controle, enquanto a água do mar invade o ambiente com uma velocidade ainda mais assustadora. Na superfície do oceano, a quilômetros acima daquele caos submarino, as instalações flutuantes da plataforma de pesquisa Mana One se transformaram em uma zona de guerra corporativa de alta intensidade. A cientista traidora Jess e seus mercenários fortemente armados mantêm o controle absoluto da sala de comando principal, monitorando as telas de satélite que começam a indicar o colapso iminente da operação subterrânea e a movimentação de massas biológicas gigantescas subindo em direção à superfície. Jess entra em contato direto com a bilionária Hillary, informando que a missão na fossa foi completamente comprometida pela resiliência inesperada do Jonas, e que a base inferior está sendo destruída por anomalias marinhas inexplicáveis. Hillary, demonstrando a frieza psicopática típica das grandes mentes vilanescas do cinema corporativo, ordena que Jess elimine qualquer testemunha restante na superfície, apague todos os servidores de dados digitais do Instituto e prepare os helicópteros para uma fuga imediata com as amostras de pesquisa coletadas. No entanto, as duas vilãs não contavam com o fator surpresa, que atende pelo nome de DJ. Escondido nos dutos de ventilação estreitos e quentes que correm por cima do teto da sala de comando, o DJ usa as suas ferramentas táticas e seus conhecimentos de engenharia para hackear o sistema elétrico secundário da base flutuante. O personagem passou os últimos 5 anos se preparando obsessivamente para o pior cenário possível, devido aos traumas do primeiro filme. E agora, essa paranoia se provou a salvação da equipe. DJ consegue criar um curto-circuito direcionado no painel de controle de armas da base, desativando os sistemas de segurança automáticos dos mercenários e abrindo temporariamente as travas eletrônicas das portas, onde Mac estava sendo mantido como refém. É um jogo tático tenso de gato e rato, onde o DJ usa a sua inteligência e sua mochila cheia de gadgets eletrônicos para minar a autoridade dos capangas armados, mostrando que o cérebro e a preparação tática podem ser tão letais quanto os músculos do Jason Statham, quando o que está em jogo é a vida de seus amigos. De volta ao fundo do mar, com a estação de mineração clandestina sendo literalmente esmagada pelos tentáculos do polvo gigante e com a inundação atingindo o nível do teto, Jonas Taylor consegue nocautear Montes temporariamente após uma sequência de golpes brutais. Sem tempo para comemorar a vitória e com o oxigênio do ambiente praticamente zerado, Jonas usa a sua barra de ferro para acionar o mecanismo hidráulico manual de liberação das cápsulas de fuga, abrindo as comportas de ejeção no exato momento em que o teto da sala desaba sob o peso do oceano. Ele corre de volta pelo corredor alagado, agarra Jiu Ming e a jovem Mei Ying e os empurra para dentro das 2 cápsulas restantes, travando as escotilhas circulares de aço, segundos antes da base explodir em uma bola de fogo subaquática, causada pelo curto-circuito dos geradores principais. As cápsulas de fuga são ejetadas com uma força pneumática violenta, subindo em velocidade vertical máxima em direção à superfície, através da água turva e repleta de destroços metálicos fumegantes. A subida é uma experiência visualmente estonteante e claustrofóbica. Os personagens são submetidos a uma força G brutal dentro dos pequenos casulos de titânio, enquanto assistem pelas janelas circulares de vidro a silhueta monumental do polvo gigante e dos 3 megatubarões
nadando logo atrás deles, aproveitando a correnteza de água quente que sobe da fenda aberta na termoclina. Os monstros pré-históricos estão oficialmente libertos da sua prisão de milhões de anos, movendo-se com uma velocidade espantosa em direção às águas rasas, ensolaradas e povoadas do mundo moderno, transformando aquela missão de resgate científico no início de um verdadeiro desastre ecológico global de proporções bíblicas, que testará os limites da sobrevivência humana na terra e no mar. O impacto das cápsulas de fuga rompendo a superfície do oceano parece a explosão de um míssil saindo da água. A pancada é seca, violenta, e faz com que os casulos de titânio dancem de forma caótica nas ondas agitadas que cercam a plataforma flutuante do Mana One. Quando as escotilhas circulares se abrem com um chiado de descompressão pneumática, Jonas Taylor, Jiu Ming e Mei Ying são recebidos pelo ar quente da superfície, mas o alívio de terem escapado do esmagamento hidrostático dura exatamente o tempo de eles olharem para a passarela de metal acima. A base de pesquisas, que outrora era um farol de ciência e preservação marinha, agora exibe o cenário de uma ocupação paramilitar hostil. O barulho dos motores dos helicópteros de Hillary ecoa pelas paredes de aço, misturando-se com o som de tiros esporádicos vindos dos níveis inferiores, onde os mercenários tentam conter os focos de resistência, liderados por Mac e DJ. Jonas ajuda Mei Ying a sair da cápsula de fuga com movimentos rápidos e precisos, sabendo perfeitamente que o tempo gasto ali na linha de tiro seria um convite para a morte. A jovem adolescente, apesar do choque visível de ter visto um Kraken pré-histórico esmagar uma estação de mineração no fundo do mundo, demonstra uma resiliência fantástica, limpando a fuligem do rosto e seguindo as instruções táteis do padrinho sem pestanejar. Jiu Ming examina os arredores da plataforma com um misto de ódio e frustração profissional. Ver a sua infraestrutura científica bilionária ser usada como porto seguro para criminosos corporativos é um golpe duro no seu orgulho de idealista. Jonas não perde tempo com lamentações. Ele gesticula para que o grupo avance abaixado pelas sombras das tubulações de resfriamento da base, utilizando seu conhecimento milimétrico da estrutura arquitetônica do complexo para evitar as patrulhas de mercenários que patrulham o heliponto principal com fuzis automáticos em punho. No interior da sala de controle principal da plataforma flutuante, a atmosfera exala uma paranoia corporativa sufocante. A cientista espiã Jess caminha de um lado para o outro diante do painel holográfico central, berrando ordens histéricas para os seus capangas, enquanto tenta acelerar o processo de download dos dados de pesquisa genética das criaturas da fossa abissal para um servidor portátil criptografado. Ela sabe que as explosões submarinas, causadas pela ganância de Hillary, abriram uma fenda permanente na termoclina, e que a presença de massas biológicas gigantescas se deslocando em alta velocidade vertical em direção à plataforma é apenas uma questão de minutos. O suor escorre pela testa da traidora, que já começa a perceber que o preço pago pela sua lealdade a Hillary pode acabar sendo cobrado em carne e sangue pela própria natureza que ela ajudou a perturbar. A confirmação desse karma biológico iminente acontece de forma abrupta e espetacular. Uma das telas de monitoramento externo de alta definição, focada nas águas que cercam as colunas de sustentação submersas da plataforma, exibe uma sombra monumental se deslocando logo abaixo das ondas. Não se trata da fêmea Haiti ou dos outros machos de mega-tubarão, mas sim de uma ameaça que Jess acreditava estar protegida pela blindagem de quartzo da estação inferior. O polvo gigante subiu junto com a correnteza térmica, e o seu primeiro ato de fúria na superfície é desferir um golpe demolidor com um de seus tentáculos colossais contra a lateral da sala de comando. O impacto é devastador. As janelas panorâmicas de vidro duplo estouram em 1 milhão de pedaços metálicos,
arremessando Jazz e vários mercenários contra os consoles elétricos, que explodem em uma cascata de faíscas incandescentes. O oceano começa a invadir o recinto em alta pressão, transformando a fortaleza tecnológica das vilãs em uma armadilha flutuante condenada ao naufrágio. Enquanto o andar superior da plataforma é estraçalhado pela fúria cega do Kraken pré-histórico, os níveis industriais inferiores são palco de uma virada tática impressionante, comandada pela dupla mais improvável da franquia. Mac e DJ, utilizando os dutos de ventilação secundários e as salas de máquinas escuras como território de guerrilha improvisado, conseguem armar uma emboscada inteligente contra o contingente de segurança dos mercenários. O DJ, aplicando cada hora de treinamento tático obsessivo que realizou nos últimos 5 anos, usa os dispositivos eletrônicos da sua mochila de sobrevivência para emitir falsos alertas sonoros nos rádios dos capangas, dividindo as forças do inimigo e facilitando o trabalho de neutralização física executado pelo Mac. A evolução do DJ como personagem nessa sequência é maravilhosa para quem acompanha a jornada do canal. As embarcações começam a piscar freneticamente com leituras anômalas. Um objeto massivo está se aproximando em alta velocidade pela retaguarda. Para o espanto absoluto de todos, não é apenas a Haiti que o seguiu até as profundezas. A presença da fêmea atraiu outros 2 megatubarões machos, criaturas ainda maiores, mais agressivas e visivelmente marcadas por cicatrizes de batalhas passadas. Os 3 predadores colossais começam a circular as pequenas embarcações humanas em um balé subaquático aterrorizante. Jiu Ming tenta usar os emissores de frequência para acalmar os animais, mas os sinais são completamente ignorados. Os tubarões iniciam uma perseguição implacável, forçando os pilotos a manobrarem os submersíveis de forma arriscada por entre desfiladeiros rochosos submarinos totalmente escuros, onde a única iluminação vem dos potentes faróis dianteiros das naves. Tentando escapar da fúria dos 3 megatubarões que decidiram fazer uma reunião de condomínio nas profundezas, os submarinos descem ainda mais fundo na Fossa das Marianas, atingindo áreas que nunca haviam sido mapeadas ou tocadas pela luz do sol. É nesse exato momento que o filme decide mudar completamente de gênero por alguns minutos, transformando-se de um thriller de sobrevivência com tubarões em uma trama de espionagem e conspiração industrial corporativa. Enquanto navegam pelo leito rochoso do oceano profundo, os faróis dos submarinos iluminam uma estrutura artificial gigantesca cravada no fundo do mar. Trata-se de uma estação de mineração clandestina perfeitamente operacional. A tripulação fica em choque absoluto. Afinal, a tecnologia necessária para construir uma base funcional sob aquela pressão absurda deveria ser exclusiva do Mana One, o que significa que há um traidor de alto nível vendendo segredos industriais. A câmera, então, nos transporta para o interior dessa estação mineira secreta, onde conhecemos o verdadeiro vilão operacional da história. Um mercenário brutal e sem escrúpulos, chamado Montes. Descobrimos que essa operação secreta foi montada para extrair ilegalmente terras raras e minerais preciosos do leito oceânico. Um negócio ilícito que movimenta bilhões de dólares no mercado negro global. Montes está na sala de controle e monitora as telas de radar quando percebe a aproximação dos 2 submarinos de pesquisa do Mana One. Percebendo que o seu esquema multibilionário está prestes a ser exposto para o mundo, o mercenário entra em contato imediato com seus mandantes na superfície para receber instruções. A ordem recebida é curta, grossa e impiedosa. Eliminar todas as testemunhas imediatamente e sem deixar rastros. Montes aciona um protocolo de segurança extremo
e ordena a detonação de cargas explosivas pesadas em uma parede de rocha adjacente, com o objetivo de gerar um desmoronamento maciço que esmague as pequenas naves de Jonas e de Yu-Ming. A explosão é devastadora. A onda de choque sacode as profundezas do oceano, causando um colapso colossal de pedras e sedimentos. Os destroços atingem os 2 submarinos de pesquisa em cheio, danificando criticamente os sistemas de propulsão, destruindo as comunicações com a superfície e deixando a tripulação presa na escuridão total, sem energia e com os níveis de oxigênio caindo de forma alarmante. Com os submersíveis completamente inutilizados pelo desmoronamento criminoso provocado por Montes, Jonas e sua equipe se veem diante de uma escolha desesperada. Permanecer dentro das carcaças de metal, esperando por um resgate que provavelmente nunca chegará a tempo, ou arriscar tudo em uma manobra que desafia a própria sanidade humana. Yu-Ming propõe que eles utilizem os novos exotrajes mecânicos de alta pressão que estavam guardados no compartimento de carga, para caminhar pelo leito oceânico escuro até a entrada da estação de mineração clandestina. É uma caminhada de aproximadamente 3 quilômetros na escuridão total, sob a pressão esmagadora do oceano profundo, cercados por criaturas desconhecidas e com os megatubarões ainda rondando o perímetro. Sem outra alternativa viável para salvar a jovem Mei Ying e o resto dos cientistas, o grupo veste as pesadas armaduras de metal e abre as comportas de pressurização, pisando no chão arenoso da fossa abissal. Essa sequência do filme possui uma atmosfera visual fantástica, remetendo diretamente a clássicos do cinema de ficção científica espacial como Alien. A visibilidade é quase nula, limitada apenas pelas pequenas lanternas acopladas aos capacetes dos trajes, que revelam partículas flutuantes e silhuetas bizarras na água escura. Mas o perigo real não demora a se manifestar. O desmoronamento causado pelas explosões de Montes acabou rompendo fissuras geológicas antigas, liberando no ambiente uma fauna pré-histórica aterrorizante que estava isolada há milhões de anos. O grupo é subitamente atacado por um enxame de criaturas anfíbias predadoras, semelhantes a lagartos pré-históricos, com dentes afiados como navalhas, capazes de nadar em velocidades espantosas e atacar em bandos coordenados. Esses lagartos começam a colidir violentamente contra os trajes dos mergulhadores, tentando quebrar os visores de vidro grosso. Jonas usa toda piadas sobre como ele odiava a água e servir como o elívio cômico covarde que todo filme de monstro dos anos 90 costumava ter. Mas aqui, meus amigos, o DJ passou por um arco de desenvolvimento que parece uma paródia maravilhosa de filmes de sobrevivência tática. Descobrimos que ele levou os traumas do primeiro ataque de tubarão tão a sério que decidiu se preparar para o pior cenário possível. Ele fez cursos de combate, treinou artes marciais, aprendeu a manusear armas e agora carrega uma mochila de sobrevivência que tem literalmente de tudo, desde ferramentas de engenharia elétrica até dispositivos de rastreamento militar. Quando a base é invadida e o bicho pega de verdade na superfície, o DJ deixa de ser a piada do grupo para se transformar em um elemento crucial de resistência, mostrando que até o mais assustado dos nerds pode virar um herói de ação quando a sobrevivência da sua equipe está em jogo. A virada de chave que joga a história de Megatubarão 2 em uma espiral de pura loucura acontece quando a equipe decide iniciar a grande missão de exploração submarina que vinha sendo planejada há meses. Eles não estão indo apenas dar uma voltinha no fundo do mar para tirar fotos de peixes coloridos. A missão
envolve o uso de 2 naves de última geração, projetadas para suportar a pressão hidrostática absurda que existe abaixo da barreira da termoclina. Estamos falando de profundidades onde a luz do Sol nunca chegou desde a criação do planeta, e onde qualquer falha estrutural mínima no casco de aço significaria a morte instantânea de todos a bordo por implosão em menos de 1 milissegundo. O visual do interior desses submersíveis é sensacional, misturando telas holográficas modernas com botões analógicos robustos, que dão um ar de autenticidade industrial para a tecnologia do Mana One. O Jiuming está radiante, achando que está prestes a abrir as portas para uma nova era de descobertas científicas que vão revolucionar a compreensão humana sobre a história da Terra. O problema é que o perigo não avisa quando vai atacar, e as complicações começam antes mesmo de eles cruzarem a linha proibida da termoclina. O alarme do Instituto dispara, informando que a Haiti abriu as comportas externas do seu tanque de isolamento e fugiu para o oceano aberto. Jiuming tenta acalmar os ânimos, dizendo que o comportamento é natural, que o relógio biológico da criatura indicava o início da temporada de acasalamento, e que ela provavelmente estava apenas procurando outros de sua espécie. Jonas, que não compra essa conversa fiada romântica de jeito nenhum, já se prepara para o pior, sabendo que um predador com fome e com os hormônios alterados solto no mar aberto é a receita perfeita para o desastre absoluto. Para piorar a situação de forma dramática, Jonas descobre que a Mei Ying deu um jeito de se infiltrar clandestinamente no compartimento de carga do submarino principal, usando um traje de mergulho que ela mesma adaptou. Quando o submersível atinge a marca crítica de descida profunda, não há mais como voltar para trás para deixá-la na base. Jonas é obrigado a seguir em frente com a adolescente a bordo, sabendo que agora a sua margem de erro na missão precisa ser rigorosamente igual a 0, para garantir que a garota saia viva daquele buraco escuro e gelado no fundo do mundo. Assim que as 2 embarcações finalmente cruzam a camada cinzenta e turva da termoclina, o filme mergulha em uma atmosfera de puro suspense e terror claustrofóbico, que funciona muito bem na tela. A visibilidade lá embaixo é absolutamente 0, dependendo inteiramente dos potentes holofotes de LED instalados na proa dos submarinos, que cortam a escuridão, revelando um cenário desértico, misterioso e intimidador de desfiladeiros rochosos submarinos. Os radares das naves começam a emitir bips intermitentes, indicando que a Haiti está seguindo o rastro térmico dos motores das embarcações de pesquisa. Mas o choque real acontece quando os cientistas percebem que o eco no radar não é unitário. A Haiti não está sozinha no escuro. A presença da fêmea juvenil em território abissal acabou atraindo a atenção de outros 2 megatubarões machos adultos, criaturas absurdamente massivas, cobertas de cicatrizes e com um comportamento infinitamente mais agressivo do que qualquer coisa que a equipe já tivesse enfrentado antes. Os 3 monstros pré-históricos iniciam um cerco coordenado e aterrorizante contra as 2 pequenas naves humanas. Eles começam a desferir pancadas violentas contra as janelas de quartzo reforçado dos submarinos, fazendo as estruturas de metal rangerem sob o impacto de toneladas de força bruta pura. O pânico se espalha entre os cientistas a bordo, enquanto Jonas assume o controle manual dos manetes de navegação para tentar realizar manobras evasivas arriscadas por entre as fendas estreitas das rochas do leito marinho. A iluminação falha. As luzes de emergência vermelhas começam a piscar nas cabines, e a sensação de isolamento é absoluta.
É uma sequência frenética, dirigida com um ritmo acelerado pelo Ben Wheatley, que usa o som do metal sendo amassado e os gritos de desespero dos tripulantes para criar uma experiência de pura agonia. Jiu-Min tenta desesperadamente acionar os emissores de frequência sonora do seu clicker de braço para afastar os animais, mas as ondas sonoras se dissipam na imensidão da água fria, sem surtir efeito nenhum contra a fúria territorial dos machos alfa, que disputam a atenção da fêmea fujona. Se você achou que a presença de 3 tubarões gigantescos tentando mastigar os submarinos de pesquisa já era problema suficiente para uma tarde de domingo, o filme decide jogar mais um elemento de caos na trama, com a revelação da estação de mineração clandestina instalada no chão da Fossa das Marianas. Entra um obstáculo técnico aterrorizante que ameaça destruir as esperanças de salvação do grupo. As telas do console central indicam que Montes, o mercenário brutal que causou o soterramento inicial dos submarinos, já acessou o setor das cápsulas de fuga e trancou os sistemas de liberação hidráulica de dentro da sua própria cápsula individual, planejando fugir sozinho e deixar Jonas e os outros cientistas sobreviventes para trás, para morrerem afogados na base inundada. Para piorar a situação de forma dramática, os sensores de pressão externa disparam um alerta luminoso vermelho piscante, que banha a sala de controle em um tom sinistro de urgência. As brocas de mineração clandestinas perfuraram uma veia geológica instável no leito do oceano, gerando uma série de abalos sísmicos em cadeia que estão rachando os pilares de sustentação de aço da estação e permitindo a entrada massiva de água do mar nos corredores inferiores da fortaleza submarina. Com o tempo correndo contra a sobrevivência do grupo e a água gelada do oceano profundo começando a subir rapidamente pelos tornozelos dos personagens na sala de comando, Jonas toma a decisão de deixar Jiu-Ming cuidando da segurança da jovem Mei Ying, enquanto ele avança sozinho pelos corredores inundados em direção ao setor das cápsulas de fuga, para confrontar Montes e liberar os sistemas hidráulicos de ejeção manualmente. A caminhada de Jonas transforma-se rapidamente em um jogo de gato e rato tenso, claustrofóbico e angustiante, por entre os setores da base que já estão completamente submersos pela metade, forçando o protagonista a nadar em águas escuras e turvas, repletas de destroços metálicos afiados e fios elétricos desencapados que soltam faíscas mortais na água. A atmosfera visual dessa sequência é fantástica e angustiante. A câmera acompanha Jonas submergindo totalmente para cruzar portas de segurança que estão travando automaticamente devido aos protocolos de inundação da estação. A sensação de isolamento do herói é absoluta, e o espectador consegue sentir a pressão da água e a falta de ar junto com o personagem a cada abraçada que ele dá no escuro. Enquanto isso, na sala de controle, Jiu-Ming e Mei Ying lutam para manter os sistemas elétricos do console principal funcionando, usando ferramentas improvisadas para desviar a energia das baterias de emergência para a escotilha de comunicação de Jonas, tentando guiar o herói careca através do labirinto metálico da base, antes que a pressão da fossa abissal imploda as paredes estruturais do complexo de mineração subterrâneo de forma definitiva. O som da água invadindo uma estrutura metálica fechada no fundo do oceano é um dos barulhos mais desesperadores que o ouvido humano pode presenciar. Não é um fluxo suave, é um rugido violento, pressurizado, que rasga as frestas das portas de ferro com a força de um canhão hidráulico industrial. Jonas Taylor avança por esse cenário de pesadelo apocalíptico, com a água batendo na altura do seu peito, lutando contra a correnteza gelada que traz detritos
papéis de escritórios corporativos e óleo lubrificante flutuante. A iluminação principal da base clandestina de mineração já era, restando apenas os feixes giratórios das luzes de emergência estroboscópicas que pintam as paredes de metal de um vermelho sangrento e pulsante. Jonas precisa prender a respiração e submergir totalmente várias vezes para passar por tubulações rompidas e portões de segurança que começaram a descer automaticamente devido ao protocolo de colapso estrutural da estação. Cada braçada naquelas águas escuras é um teste de resistência física e mental absurdo, onde um único erro de cálculo ou uma cãibra significaria o fim da linha em um túmulo de ferro esquecido pelo mundo. Do outro lado do complexo industrial alagado, o mercenário Montes se encontra trancado na cabine blindada que abriga os controles das cápsulas de fuga de alta pressão. Ele observa pelas telas de circuito interno de TV a aproximação implacável do Jonas, e seu rosto se contorce em uma mistura de ódio e pânico cego. Montes sabe perfeitamente quem é Jonas Taylor. Os dois possuem um histórico antigo de rivalidade militar e prisões que o filme pincela de forma sutil, mas eficiente, dando um peso dramático extra para aquele confronto. Montes digita códigos freneticamente no painel digital para travar a escotilha de ferro que dá acesso à sua posição, determinado a ejetar a sua própria cápsula individual e deixar o resto da equipe do Mana One para trás, para virar comida de peixe pré-histórico. Mas Jonas surge debaixo da água como um predador determinado, usando uma barra de ferro maciça que arrancou de um suporte de parede para golpear violentamente o vidro reforçado da cabine de comando de Montes, iniciando um duelo